Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam muito bem-vindos ao Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o meu mentor, Márcio Oliveira, né Marcião, está aqui comigo hoje. O Márcio é sócio fundador da Companhia de Vida, é a companhia que ele atende hoje com mentorias de desenvolvimento pessoal. Ele é advogado também, advogou por 10 anos num escritório de Direito Tributário, um dos 7 escritórios maiores do Brasil, Martinelli Advocacia, o nosso abraço. Formado em coaching também, tem 3 certificações internacionais, fez PNL Practitioner, Master Practitioner, fez formação em mentoria, enfim, é uma fera do desenvolvimento pessoal aqui. Eu estou tendo a honra de convidar ele para a gente falar sobre um assunto que é muito interessante, inteligência emocional. Marcião, vamos abrir esse nosso diálogo aí, falando um pouquinho sobre o conceito de inteligência emocional. O que significa isso no mundo hoje, assim? Legal. Cara, primeiramente, uma honra estar aqui contigo. Tu sabe o quanto eu te admiro, né, Eduardo? E aí, antes de entrar em inteligência emocional, queria voltar um pouquinho e falar o quanto tu cresceu em tão pouco tempo, né? Legal. E a resposta desse crescimento, ela já está na pergunta que tu fez. O que a gente conseguiu trabalhar e, né, acho que isso pode vir a público, né? A gente teve aí um processo há 2 anos atrás. Foi bem quando eu voltei de viagem ali, eu estava bem perdido. Aí tu foi a indicação do João, um grande amigo nosso, e foi fantástico o trabalho que a gente Sim, teve, né? E naquele momento eu encontrei um menino, né, cheio de ideias, com uma inteligência absurda, né, uma nata da sociedade que pôde fazer parte da URGS, e isso já mostra um grande intelecto. Só que é comprovado hoje que pessoas de grande, né, valor, de grande consciente de inteligência, muitas vezes não tem resultado. E não falando, né, daquele teu momento, mas a gente tinha ali sim uma pérola, uma pedra bruta ali, com um grande potencial, mas perdido, né? E aí a gente pode entrar um pouquinho nesse conceito, que é inteligência emocional. O ser humano, se eu falar assim, em curto conceito, tá? A gente tem 3 inteligências distintas. Eu tenho a minha o intelectual, tá? O saber, o que eu leio, o que eu absorvo, o que eu busco de conhecimento, e essa história a gente desde pequeno é criado assim, vai para a escola, né? Vai para o colégio, vai para a faculdade, e a busca do conhecimento, ela é importantíssima para a gente ser que a gente pode ser hoje, tá? Só que muitas pessoas ainda assim, com todo esse conhecimento adquirido, não conseguem produzir resultado. E aí vem a questão assim, ó, o que a gente faz com todo esse conhecimento que tem? Então o ser humano ele não é só uma razão, uma mente, ele é uma emoção. Ele é alguém que consegue ou não acordar, ele é alguém que consegue ou não se organizar, ele é alguém que consegue ou não amar, consegue ou não se relacionar, consegue ou não falar. Tu tá entendendo que tudo isso que eu tô falando são possibilidades humanas que às vezes a gente não consegue colocá-las em prática. Que aí não tem a ver com o conhecimento que eu tenho. Tem a ver com o controle que eu tenho sobre os meus atos, sobre as minhas emoções. E aí quando eu falo emoção, não estou falando naquele sentido sofrer ou não, estou falando na emoção de, cara, conseguir, né, ter um controle do seu corpo, de produzir algo que você sabe como, mas não faz. a gente está falando um pouquinho de crença aí, ou já estou indo muito longe, assim? Porque tu tem o conhecimento, tu só não consegue colocar ele em prática. Por que isso acontece? Tu falou se isso é um pouquinho de crença, eu vou te responder bem generalizando. Tudo é crença, né? Se a gente pensar, e aí lá na loucura da filosofia, o mundo, a realidade dele, quem cria é você. Sabia que o teu mundo é o que tu acha dele e não o que ele é realmente, de fato? Porque somos seres únicos, sabe por quê? Por causa do nosso sistema de crenças. Porque a máquina é a mesma, tá? Porém, essa máquina é programada diferente. Ninguém no mundo tem a programação, Eduardo, exatamente igual a que tu teve. Ninguém no mundo conseguiu ver,
vivenciar e significar as coisas da mesma forma. E por isso que seres humanos têm reações e comportamentos diferentes na mesma oportunidade ali, na mesma ocasião. Tem pessoas que lidam bem com rejeição, tem pessoas que lidam mal, tem pessoas que lidam bem com violência, tem pessoas que lidam mal, tem pessoas que lidam bem com notícias, tem pessoas que lidam mal, né? Tem pessoas que lidam de diversas formas aos fatos que acontecem. Então, falando das inteligências ali, a intelectual, a emocional, e existe uma inteligência que está muito explorada hoje, que é a espiritual. O ser humano nunca, né, pelo menos nessa época, desde a Revolução Industrial, se preocupou tanto com o sentido da vida. A nossa geração até é criticada pela geração mais antiga, porque ela é uma geração que quer viver. É assim, o ser humano voltou a uma era 450 anos antes de Cristo, chamada Era Socrática, do Sócrates, que era perguntar o porquê, mas por que fazer tudo isso? Então, assim, ó, a gente vai abordar hoje bastante inteligência emocional, que é controlar tudo isso para eu poder viver uma inteligência espiritual, que é o sentido de tudo isso. Sabia que tem uma passagem aqui somente, né? É verdade. E como é que ela vai valer a pena? Pelo quanto tu acumulou ou pelo quanto tu foi, fez e curtiu, viveu? Era essa a pergunta que eu tinha, assim, depois disso que tu disse, fez muito sentido pra mim, assim. E eu ia perguntar pra ti, por que as pessoas estão se baseando mais nas emoções? Por que tu acha? Mas eu acho que tu acabou dizendo isso, né? A gente tá mais preocupado com vivências, a gente tá vivendo a era do desapego, talvez, tipo, o jovem, ele já, por exemplo, talvez a grande ambição dele não seja morar num apartamento, numa cobertura de 10, 15 milhões de reais, mas ele quer conhecer o mundo, né? Ter uma casa em cada lugar que ele quer visitar. Meu pai era acumulador, né? Meu pai, se fosse pra praia, tinha que ter uma casa na praia, mas se fosse pro campo, tinha que ter uma casa no campo. Ele não se permitia curtir o lugar, ele tinha que curtir a posse e propriedade, né? E como lidar com essa inteligência nova, essa inteligência emocional nova que tanto se desenvolve? Principalmente, como conciliar, Márcio, a inteligência espiritual num mundo que está cada vez mais científico, mais... Como é que funcionam essa adaptação da inteligência no mundo de hoje, assim, na tua opinião? O que acontece? O ser humano ele chegou no seu limite do sentir, né? A gente vive na era da frustração, da depressão e da ansiedade. Então a pergunta é assim, como? Isso é uma opção, tá, Eduardo? Não tem uma regra aqui. É quem quer acumular dinheiro pode, quem quer ter dinheiro para viver melhor pode. Tá? Esse sentido é você que tem que se responder. E aí entra a grande chave de tudo isso. O desenvolvimento pessoal, ele não é colocado na nossa vida como uma opção de treinar. Ele é uma coisa que a gente, em vida, se desenvolve. Então, assim, o que acontece? Por tudo que foi construído, o ser humano vai construindo crenças e vai buscando elas, a gente chega em resultados. Quando o resultado é legal, não há discussão. Quando o resultado não é legal, começam a haver discussões. Então, a psicologia clássica lá, e aí eu não vou criticar ninguém aqui, só vou falar a minha opinião, tá? A psicologia clássica foi fantástica porque ela entendeu doenças na mentalidade do ser humano que não vivia a normalidade. Então, uma época que buscavam muitas coisas, as pessoas não conseguiam. Cara, não consegue por quê? Tem um problema mental. Aí vem déficit, vem transtorno, tá? Só que a psicologia se focou nisso, trabalhar um problema que existe. Mas não foi entendido ali naquele momento, principalmente lá, que o ser humano que não tem problema também pode ser trabalhado, para ser melhor ainda. Tá? Porque o que acontece? Eu não tenho problema mental, mas, cara, eu busco e não sinto o que eu quero. Será que isso não é um problema também? E aí a gente viveu uma geração, cara, que surgiu que foi a geração do eterno insatisfeito. Meu, tudo acontece, mas nada faz eu sentir o que eu quero. E aí, eu tenho 43 anos, tá, Eduardo? Um pouquinho depois da tua geração. Eu escutei muito na minha casa, aí eu vou trazer agora a minha experiência de, cara, a vida é assim, baixa a cabeça e trabalha. Que um dia, velhinho, porque o mundo é cruel, tá? O mundo, a gente não nasceu pra curtir ele. A gente tá aqui e tem que sobreviver nele. Cara, olha a mentalidade do meu pai, tá? Queridão, né? Não tá mais entre nós, infelizmente teve um problema cedo, mas era assim, ó, mais ou menos, isso aqui é uma passagem, cara, que te vira como der. Só não é para curtir muito, porque se curtir muito vai faltar recurso. Então, assim, a geração mais antiga, um pouco mais antiga, focada no trabalho, focada no recurso. Beleza. O que a gente viu? Toda essa geração começou a gerar pesquisas, tá? No leito de morte, de que não tinha valido a pena.
E aí vem a primeira consequência. O que eu falei? Nós somos medidos, né, por uma crença, vamos fazer, só que depois na consequência isso diz se é fato ou não. Então demorou uma vida de uma geração para as pessoas começarem a falar, cara, se eu tivesse a tua idade, eu faria tudo diferente. E o faria tudo diferente era, eu viveria melhor, eu me relacionaria melhor, eu teria viajado mais, eu teria aproveitado esse mundo inteiro que, cara, eu fiquei dentro da minha cidade trabalhando que nem um louco, não sei porquê. Será que o sentido da vida é trabalhar para comer? Será que o sentido da vida é acumular para quando for velho não passar problema? E que maluco, né, Márcio? Porque faz todo sentido isso que tu tá dizendo, e aí a gente começa a ver o reflexo dos filhos dessas pessoas, né? E aí os pais, eles acabam, então, provendo para os filhos, usufruindo de todo o recurso que eles acumularam, né? E aí os filhos saem pessoas que são muito mais dispostas a viver as experiências, né? E aí como é que fica esse equilíbrio? Porque agora, será que para alguns filhos vai faltar recurso? Como é que funciona, assim, essa adaptação com por exemplo, assim, eu digo um caso meu, por exemplo, a busca pela experiência, mas o link com ganhar dinheiro, né? E foi uma das experiências que a gente passou lá no início. Lembra que era um prazer que eu tinha gravar os vídeos e tal, mas aquilo não me retornava financeiramente. Assim, como é que fica esse equilíbrio daí? Tá, e aí que tá. Aí tu traz a palavra-chave, tá? Porque assim, ó, o mundo ele é extremista. E aí tô generalizando aqui, e quem se desenvolve vai dizer, não, mas não é isso, Márcio. Mas eu tô generalizando para mostrar que o mundo é extremista. Ou é 8, ou é 80, tá? O que significa é 8 ou 80? Cara, ou é trabalha, ou é curte. E aí eu já começo a responder a tua pergunta. Cara, entre o 8 e 80, sabia que tem 71 casas entre eles, tem o número 9, 10, 11, 12, tá? E aí o que é isso, ó? E tem bastante livros muito legais conversando. Se o ser humano acha que trabalhar pode no futuro fazer tu reclamar que tu não aproveitou a vida, daí ele não quer trabalhar. Ele pega a aversão ao trabalho e vai lá para a vida espiritual, total. Vou me espiritualizar e vou viver a natureza e vou dar sentido e aí eu só vou fazer o que me faz feliz. Tá? Se eu só vou fazer o que me faz feliz e o que me faz feliz não traz recurso, eu vou sofrer alguma consequência também. E aí pode ser que esse cara lá no futuro, sei lá, vamos ver o leito dele de morte, não vai ter dinheiro para cuidar da sua saúde, não vai ter uma moradia. E aí pode ser que o arrependimento dele fosse assim, se eu tivesse tua idade eu trabalharia um pouco mais. E aí o recurso volta, então a sociedade ela vive um looping assim de, trabalha muito, não trabalha nada, trabalha muito, não trabalha nada. E aí, cara, a busca do desenvolvimento pessoal, e aí vem a inteligência emocional, é conseguir levar tudo isso junto. E aí o que é tudo isso junto? A psicologia positiva ali em 1957, ela trouxe uma coisa, como eu chegar lá e não me arrepender, porque tem gente que chega e não se arrepende. Então eu estou generalizando, isso é global? Não, isso é para a maioria, tá? Quando a gente fala aqui, o mundo é mais ou menos assim, ó. 95% das pessoas são vítimas, é muita gente mesmo que passa o que a gente está falando, mas 5% são protagonistas da sua história. Entenderam que, cara, é trabalhar, mas também é viver, né? É viajar, mas também é poupar, é comprar, mas também é guardar. E tu viu que tudo isso não está nem lá e nem aqui, está no meio disso tudo. E ela falou que a psicologia trouxe que 5 saúdes são importantíssimos a gente levar adiante conosco. E aí começa a inteligência emocional. Inteligência emocional é saber que eu estudo, eu tenho conhecimento, eu tenho base, né, e estrutura para levar sempre comigo a minha vida profissional. Então, olha só, tem que trabalhar? Tem, cara, tem que trabalhar. Tenho que levar a minha vida social, tenho que me relacionar. Eduardo, tu conhece alguém que é feliz e não se relaciona com ninguém, cara? Não tem como. Minha saúde física, cara, tenho que cuidar de mim. Tenho, cara, eu sou o pilar que me sustenta é meu corpo, tá? Então, se eu não tiver uma consciência com a minha saúde física, eu vou pagar um preço de repente, ter dinheiro, ter um sentido de vida, trabalhar com o que gosta, ser feliz e não poder levantar de uma cama, né? Tem a minha estrutura familiar. Família é um grande pilar e hoje, assim, a gente vive uma geração que não está valorizando a instituição família. Então, eu não sei se esse conceito um dia vai mudar. Na minha geração, família é importante e te digo uma coisa, eu sou casado, tenho 2 filhos e, cara, o que me deixa sempre no prumo é uma base familiar em casa onde eu chego, reponho minhas energias, reponho carinho, sabe? Cuido de alguém, tô fazendo pro mundo, plantando alguma coisa legal para frente. Então, na época que eu era solteiro, eu era muito mais perdido, tá? E a espiritualidade.
E a espiritualidade, eu falo aqui, eu não te falo de religião, tá? Até porque religião tem mais de 100 no mundo, sabia? Se a gente procurar religiões, tem mais de 100. Não é a pregação, e sim é o sentido da vida. Espiritualidade é o seu desenvolvimento pessoal. Aí é o quanto tu dá valor para quem tu é e o quanto tu dá valor ao que tu vive. Tá? Então, assim, ó, em cima dessas 5 saúdes que eu te comentei, profissional, social, familiar, física e espiritual, o ser humano ele tem quatro coisas que ele precisa cuidar muito, e aí são os braços da inteligência emocional. Tá? Quem fala nessa forma que eu defendo é o Daniel Goleman, que é PhD de Harvard, e o Daniel fala assim, ó, a inteligência emocional, elas são como 2 asas. Uma asa que é o eu, tá? O eu mesmo, então lá vem de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, e uma asa que é o meio, que hoje tem escritos que falam em inteligência social, mas inteligência social é dentro da inteligência emocional. E aí o que ele fala? O eu, pelo menos 2 coisas eu tenho que estar sempre trabalhando. Autoconhecimento. Então, diferente do intelecto, que é conhecimento de alguma coisa, é o conhecimento do eu. Saber minhas forças, saber minhas fraquezas, saber o que me impede de estar vivendo melhor hoje, saber onde eu posso atuar, saber o que eu não gosto, saber o que eu gosto, tá? Por que saber o que eu não gosto e saber o que eu gosto? Gostar, Eduardo, tá dentro da gente ou tá fora da gente? Tá na coisa ou tá em mim? Gostar tá dentro da gente. Tá dentro da gente, mas a gente fala das coisas, né? É como se fosse, isso eu não gosto. Como se a culpa fosse da coisa. A culpa é de quem, na verdade? É nossa. É nossa, cara. Isso é uma crença. Aí tu falou lá no início. Isso pode ser uma crença, tudo é uma crença. O ser humano, é ele que decide se vai gostar ou não, tá? Só que depois que ele decidiu, é ele que sofre se ele gosta ou não. Então fazer o que gosta não está relacionado à coisa, está relacionado a ele. O que ele decidiu gostar? Bah, bem interessante Então, esse raciocínio. só que daí quando eu conheço a mim mesmo, tu acha que tu pode passar a gostar de uma coisa que tu não gosta? Quando eu conheço a mim mesmo, se eu posso passar a gostar de uma coisa, não. Não, cara, mas olha só, quem decide gostar ou não? Ah, sim, sou eu mesmo. É tu, então assim, Eu consigo me adaptar. passar a gostar, desculpa, eu te fiz a pergunta rápida, mas passar a gostar, Sim. até legal pra gerar discussão, passar Claro. a gostar de uma coisa que tu não gosta, só depende de um momento, cara. Um momento que é, tá, não gosta por quê? Cara, sei lá, porque até então não tive uma experiência positiva. Então vamos testar aqui pra ver se gosta. Cara, até que é legal, gostei. É verdade, isso até aconteceu comigo agora no curso de engenharia. Tipo, eu achava que eu não gostava. E aí eu entendi o que um engenheiro é capaz de fazer. E aí eu gostei. E aí foi o pontapé para eu conseguir sair da faculdade. Capacidade que não tá na engenharia, tá em ti. Né? Porque um monte de gente gosta, um monte de gente não gosta. Então o problema não é da coisa, o problema são das pessoas. Então, assim, conhece a ti mesmo, pode fazer o mundo de oportunidades, tu olhar melhor para ele. Cara, se tu olhar para o mundo de oportunidades e não gostar de oportunidade, tu vai sofrer na tua saúde profissional, na tua saúde financeira, tá? Se tu olhar para o mundo de oportunidades e, cara, olhar aquilo de um jeito bacana, treinar para aquilo, aprender aquilo e tirar proveito, tá? Ser humano sentindo prazer, ele vai gostar. Então, assim, é como tu te empenha para as coisas, não é em si a coisa. Pô, tu tá aqui com uma estrutura, cara, nova, que tu abriu um negócio e eu te vejo um cara extremamente feliz. Só que, primeiro, tu não foi por um amor, tu foi por uma oportunidade e decidiu, foi tu que decidiu, Eduardo, lá dentro do processo de coaching que tu tava fazendo, em amar essa oportunidade. E lembra que eu tive que escolher, né? Teve. E eu escolhi. Porque assim, ó, quando eu conversava contigo, o que tu amava era viajar. Isso. Tá? E o que tu estava fazendo era viajando mesmo no verdade. pensamento. É. E aí, quando tu botou esse teu pensamento na terra, tu falou, cara, mas eu tenho uma oportunidade aqui. O que me impede de gostar dela e o que me impede de viver ela bem são tuas crenças. Então, quando a gente se conhece, vem um segundo ponto que é importante. E esse ponto aqui, hoje, o ser humano peca bastante, tá? Que é a autogestão. Então, o que é a inteligência emocional do eu? Se conhecer, ver se o cara não está muito reagente ao mundo e, de repente, mudar seu mindset. Mindset é mutável, viu? A Carol Dweck já fala no livro lá, Mindset. Cara, tem um mindset de crescimento. Se você não lida bem com alguma coisa, trabalha para lidar. Não diz que não gosta da coisa. Porque, assim, o mindset fixo é quando eu falo, não gosto, não sou, não quero. Mindset de crescimento é, cara, não gosto ainda, mas, poxa, o que eu posso fazer para
para melhorar isso, o que eu posso fazer para aprender mais isso. Tá? Então, pessoas que estão sempre em constante evolução têm mindset de crescimento. Pessoas que nasceram prontas têm mindset fixo. Cara, problemas são enormes para quem tem mindset fixo. E, Márcio, essa autogestão é o segundo pilar que tu estava dizendo? Tá, e aí Eu mesmo e a autogestão. E a autogestão é o seguinte, ó, quando eu pego, tá, o que eu sei e o que eu tenho que fazer e coloco isso em planejamento e em prática, eu tenho autogestão. A autogestão é fazer sua vida acontecer. Tá? E por que eu falei que é um grande problema hoje? Porque a gente está na era da procrastinação excessiva. Palavra do momento. Procrastinação. Ah, dá para lidar com a procrastinação? Dá. Tem que ter autogestão. Aí eu estou te falando, Eduardo, de um ser que se conhece bem, então, cara, se prepara melhor, reage melhor, se relaciona melhor e faz a coisa acontecer. O que desse cara aqui vem? Resultado, né? Então, assim, ó, ser humano que produz resultado não é ser humano que conhece a coisa, é ser humano que tem inteligência emocional. Então, te respondendo aqui, inteligência emocional eu pego toda aquela base de conhecimento que eu tenho e eu faço aquilo acontecer, eu uso aquilo da melhor forma. Com autoconhecimento, sabendo onde eu desempenho bem. E aí vem uma questão inteligente. Cara, eu não sei falar, sou horrível de comunicação. Vou trabalhar como vendedor na frente de um balcão? Pô, de repente eu posso me preparar para trabalhar na retaguarda, né? Sou ótimo em organização, me conheço. Cara, ninguém guarda papéis como eu. Poxa, vou procurar emprego numa área que eu tenho que me comunicar. Então, tem diversos hoje testes de perfis para a gente se conhecer por dentro através de perguntas e te traça um perfil. Então, tu estar num ambiente que tu te sente bem é inteligente, tá? Só que é aquilo que eu tô te falando, às vezes não tem oportunidade para ti, então o ser humano também pode se moldar. Ele também pode... É possível falar melhor? Claro. Claro, cara, tem curso de oratória hoje para tudo que é lado, então, em vez de eu ficar numa faculdade de ciência, não tô criticando aqui, sim, eu posso buscar depois da minha formação, que é necessária para currículo, cursos que me preparem onde eu ainda não sou tão bom. Tá? E aí ter autogestão, que é botar a tua vida em prática, cara, a asa do eu, o ser humano perfeito, ele se conhece, tá? E ele faz o que precisa ser feito. Esse cara tem resultado. Só que aí vem a outra asa. Eu não vivo sozinho, eu vivo num meio, tá? E o Daniel fala que, cara, isso eu uso bastante. Isso eu vou te dizer que é a coisa que eu mais pratico. Ele fala de duas coisas que o ser humano tem que ter. Primeiro é empatia. Cara, ser humano tem que respeitar o valor dos outros. É muito chato, eu falo por mim, é muito ruim ser desrespeitado. Tá? Ser humano que precisa vender um serviço, vender um produto, né? Colher do meio alguma coisa e não respeita o meio, ele perde. Então, empatia, o que é? Cara, conceito de Harvard, respeitar o valor dos outros. Sabe? Pessoas que não aceitam opinião, que não respeitam a opinião, tá errado, cara. E não estou dizendo que está errado na minha opinião, porque quando alguém tem uma opinião, é a opinião dele. Se não é a tua, respeita, né? Vive com isso. O mundo não precisa ser exatamente como eu sou, até porque no início a gente falou, existe, cara, uma unidade no mundo que é tu, e ninguém é igual a ti. Tá? E aí a segunda, que é muito legal de trabalhar, é a habilidade social. Tá? E aí o que é habilidade social? A habilidade social é ser exemplo. Diferente de respeitar o valor dos outros, é aquele autoconhecimento, conhece a ti mesmo, e a autogestão, tá? Não ser um discurso. Não é tu falar como é tu ser como é. Liderar? Ou não tem muito a ver? Liderar é desenvolver, né? Então, um líder, ele precisa ser exemplo. Eu acho muito difícil alguém desenvolver uma pessoa não sendo uma pessoa desenvolvida. Hoje a gente tem um mundo assim, e está muito equilibrado isso. Pessoas que desenvolvem, ensinam e transformam pessoas porque são, e pessoas que desenvolvem, ensinam e transformam pessoas porque precisam de dinheiro, porque não são. Qual é a diferença desse desenvolvimento? Um desenvolvimento rico em experiência, um desenvolvimento pobre em experiência. Cara, hoje tem gente dando aula porque precisa de dinheiro, e o cara dá aula sobre sucesso, mas não tem sucesso. Cara, a gente chama muito aqui no distrito de empreendedorismo de palco, né? É o cara que ele ensina empreendedorismo sem ter empreendido. É uma coisa maluca. Né? É vazio, né? Pois é. Hoje uma palavra que aparece bastante além de equilíbrio é congruência, né? E o que é ser congruente? É, cara, o teu discurso alinhado a quem tu é. Eu servi no exército lá na época de menino, e no exército tinha uma frase muito interessante que é, cara, o discurso ele comove. Então, o empreendedorismo de palco comove. Agora, o exemplo arrasta. Porque assim, ó, se eu escutar o que tu fala,
depois eu quero ver o que tu faz. E aí tem uma frase da psicologia que diz: o que você faz fala tão alto que eu nem te escuto. Cara, então não é o que tu tá me falando, é como tu é. É como eu estar aqui hoje, de repente, falando de inteligência emocional contigo, e ser um cara totalmente desestruturado, né? Totalmente estressado. Então, assim, ó, qual é a chave da inteligência emocional? Essa inteligência é a que te faz controlar melhor tuas emoções, por tudo isso que eu te falei. Me conheço bem, então se uma coisa eu não gosto, eu posso passar a gostar. Qual é a grande diferença? Se eu não gosto, sentimento ruim. Se eu gosto, sentimento bom. Então, os sentimentos que estão aqui dentro, na verdade, sou eu que decido o que eu sinto. Daí vai falar, mas não tem como ver uma vida sentindo só coisa boa? Tem. É a tua cabeça que produz isso. É só tu aprender a controlar ela. Como? Com inteligência emocional. Tá, mas aí como que se conquista isso? Apenas, e aí, cara, isso eu tenho certeza, tá? Apenas com o desenvolvimento pessoal. Trabalhando cursos onde são preparados relacionamento, onde são preparados autoconhecimento, exercícios de como eu estou vivendo, como eu estou cuidando daquelas 5 saúde importantes que a gente apresentou no início do podcast. Tá? E aí sim, eu levando a minha vida. Tá? E o presidente da Coca-Cola foi muito feliz quando no seu discurso lá, que estava entregando a companhia, ele saiu e ele falou: a gente vive uma vida com uma bandeja. E nessa bandeja a gente tem que ir para frente levando ela com 5 garrafas importantes. E essas 5 garrafas importantes eram as saúdes. E ele falou, a gente tem que estar sempre levando o nosso profissional, nossa família, o nosso social, nossa saúde física e o nosso desenvolvimento, porque se uma garrafa dessas cair, lá na frente vai fazer falta. E aí eu vou chegar lá no meu leite de morte e falar, cara, valeu a pena, mas faltou cuidar de mim. Valeu a pena, mas eu deveria ter me relacionado melhor. Eu deveria ter ficado mais próximo do meu filho, eu deveria ter curtido mais a minha esposa. Então, assim, para eu viver, tá, e não me arrepender lá na frente, basta eu cuidar hoje. Né? Muitas pessoas vivem assim, vou guardar tudo hoje para quando eu precisar eu usar. E aí, cara, e se não tivesse tempo de usar? Fantástico, Márcio. Cara, tá sendo uma aula, eu tô aqui impressionado, tá muito bom isso. E uma pergunta, assim, pra gente ir pros encaminhamentos finais, assim. Qual é o papel, tá? E eu pensei nessa pergunta agora, enquanto eu tava te escutando falar tudo isso, assim, porque é uma realidade que eu enxergo hoje nas pessoas. Qual é o papel na interferência do desenvolvimento da inteligência emocional, as pessoas abrirem Facebook e olharem, tipo, os outros tendo vidas maravilhosas, viajando, assim. Como é que a gente pode lidar melhor com esse sentimento de que, caramba, o outro cara tá melhor do que eu? E como é que a gente pode, a nossa inteligência emocional evoluir um pouco nesse sentido, sabe? Porque eu vejo que esse é um problema que muitas pessoas sofrem. Sim. Principalmente pessoas que vêm aqui. Porque eu não sou um empreendedor de sucesso, eu não consigo um parceiro ou uma parceira para mim, eu tô sozinho. Então, como é que a gente lida com esse acesso de informação tão fácil que a gente tem, de bisbilhotar, né, aqui eu fiz uma aspas aqui, a vida dos outros, e porque as redes sociais são isso, né? Como é que lida com isso? Tá, eu vou te dar a resposta que eu acho, tá? A gente tem 2 formas de absorver o mundo. Uma forma que é para aprender com ele, e uma forma que é para entender o que eu não tenho dele. Desculpa aqui se eu te confundir, mas o que eu estou falando com isso? Ou eu posso olhar o sucesso dos outros e perguntar o que esse cara faz que eu não faço ainda e eu posso fazer? Mindset de crescimento. Legal. Tá? E o que é mindset de crescimento? Cara, esse cara se prepara, esse cara se cuida, olha a saúde que esse cara tem, esse cara se relaciona bem. E se eu não estiver fazendo ainda, conhece-te a ti mesmo. O cara volta e fala, poxa, eu posso tratar melhor as pessoas, eu posso me relacionar melhor, posso estudar um pouquinho mais, posso ler um pouquinho mais, posso, né, me cuidar um pouquinho mais. Mas tem uma forma de olhar para o mundo, puxa, por que esse cara tem e eu não tenho? Olha só, aqui que eu te falei, 95% das pessoas são vítimas. Sim. Qual é a visão da vítima? Ai, que droga, eu não sou. Ai, que pena, eu não nasci assim. E aí, Eduardo, muitas pessoas falam que quem tem sucesso hoje é porque nasceu. Tá? Veio de uma família rica, por isso que tem. E, cara, você tá conversando hoje com alguém que veio sem recurso nenhum. Eu fui comprar o meu primeiro Fusca lá, que, cara, com 4 cheques para poder sair do ônibus, que era um perrengue, aos 24 anos. Até então, cara, minha vida foi difícil demais. Só que eu poderia estar chorando e reclamando, por que eu não tenho o que o outro tem? Mas eu fui agraciado com um mindset de crescimento, que é, cara, o que esses caras fazem que eu não faço? E aí, em cima de bons relacionamentos,
Então tem uma frase que é bem batida no Facebook, que somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. Cara, eu fui procurar me relacionar bem. Por interesse, não. Por aprendizagem. Porque quando eu me relaciono bem, o que as pessoas fazem me contagia. Quando eu me relaciono mal, o que as pessoas fazem me contamina. Então o que tu está falando? Hoje a gente tem um excesso de informação. Cara, use ela ao seu favor. O que eu acho, tá? 5% da sociedade está preparada para isso. Que é o Ctrl-C, Ctrl-V, o cara que é inteligente, olha um Eduardo da vida que teve uma ideia e fala, cara, esse cara é gênio, eu vou copiar ele, eu vou pegar toda essa energia dele e eu também posso. Tem algum problema de copiar? Acho que não. Acho que, cara, a gente deve, velho. Isso, poxa, inclusive, se um cara teve uma ideia boa e tu copia, cara, tu tá ajudando o mundo a crescer. O que acontece normalmente? Ah, que merda, Eduardo deu certo. Desculpa, não sei se pode falar palavrão aqui no podcast, mas puta que pariu, só dá certo pra ele. Então, cara, se eu me colocar como vítima da situação, e eu acho que a resposta é essa, tu vai sofrer ela. Tá? Tu pode olhar o Facebook, o sucesso dos outros e ser vítima. Ah, por que eu não tenho? Ou tu pode ser protagonista e olhar o sucesso dos outros e falar, o que esse cara faz que eu não faço ainda? E crescer com isso. Eu posso usar das informações 2 caminhos. Reclamar porque eu não sou, ou o cara aprender o que eu ainda não sou pra ser. Márcio, fantástico. Muito obrigado por teu tempo. Cara, fala aí como é que o pessoal consegue ter acesso a esse teu conhecimento. Tu trabalha de mentor e, poxa, como é que o pessoal te encontra? LinkedIn, website, faz um merchan aí pra ti. Cara, eu sou um cara que uso muitas redes sociais, tá? Porque esse relacionamento é importante. Hoje, o nosso principal relacionamento é o digital, né? Tá? Então, eu tenho Instagram, Márcio Cia de Vida, tá? Facebook é Márcio de Oliveira, sobrenome bem pobre mesmo. Uhum. Meu Instagram é Márcio de Oliveira, tá? Meu site é www.companhiadevida.com.br e o meu WhatsApp, né? Deixo aqui, sou um cara que adora receber mensagens. Pode ser mensagem de crítica, pode ser mensagem de compartilhamento, pode ser mensagem do que gostou ou de outra opinião também. É 51984469969. Perfeito. Pessoal, falem com o Márcio se vocês quiserem se desenvolver pessoalmente. Companhia de Vida, acessem lá. E se vocês quiserem sugerir pra gente temas pra gente discutir aqui no podcast Empreendedor, mandem um e-mail pra gente aqui no Distrito Empreendedor, www.distritoe.com.br. Se quiser mandar um e-mail, contato@distritoe.com.br. Nós também estamos no Instagram, nós também estamos no Facebook. Basta digitar Distrito Empreendedor no Google que vocês vão nos encontrar. E sugestões são sempre muito bem-vindas. Márcio, muito obrigado. Estar contigo sempre é um prazer imenso. E, né, vamos continuar se desenvolvendo. Quem quiser também, o Márcio tem um programa na TV Cultura, né? No canal BA, que é o 520 da NET. 520 da NET, e o programa dele é 20 Desenvolver. Quando é que acontece? Todas as terças, às 20 horas, no canal 520 da NET, tem um programa inédito lá. Que legal. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo podcast. Valeu!